Já estamos. Excelente. Boa, obrigado, Gui. Então vamos lá, pessoal. Entrevista de emprego, né? Algumas dicas aí para todos nós. Deixa eu apertar aqui. Bom, deixa eu voltar. Entrevista de emprego, né? A gente está procurando emprego, vocês sabem, essa fase não está fácil para ninguém. Muitos de vocês também estão entrando aí, terminando alguns cursos, outros estão mudando de carreira, né? Procurando uma nova carreira, ou mesmo procurando uma melhor posição, né? E aí você procura, consegue agendar uma entrevista naquela empresa, naquela função que você quer tanto, né? Mas aí o que você precisa fazer? Eu preciso me preparar? Como eu preciso me preparar, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês são as etapas de um processo seletivo, de um processo e de uma entrevista de emprego, tá bom? O primeiro de tudo, que aí é muito importante, a preparação, tá? Aí eu vou aprofundar mais nos tópicos que eu vou falar aqui, mas a gente vai falar como estudar a empresa, como eu entender a vaga, como eu avaliar o meu autoconhecimento e, com tudo isso, aumentar a minha confiança para passar por esse processo, por essa entrevista, tá bom? Também a gente vai falar um pouquinho aqui do durante a entrevista, né? Como que eu tenho que me comportar, a linguagem que eu tenho que usar, autocontrole, questões que eu já tenho que ir na cabeça ciente que aquela pessoa vai estar me avaliando, não só pelo que eu estou falando, mas como eu estou me comportando. E aí também tem o depois da entrevista, e aí é uma dica bem importante que eu não vou falar agora, eu vou deixar só para revelar no final, tá joia? O que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte, eu sempre deixo uma sessão para o final de perguntas e respostas, mas caso alguém tenha uma dúvida durante a apresentação, por favor, já pode falar, a gente entra na dúvida no momento, tá joia? Bom, como se preparar para uma entrevista, né? Muita gente acha que sabe fazer isso, muita gente acha que se conhece, mas falar a verdade para vocês, eu como um entrevistador, eu vejo que chega muita gente despreparada para este momento, né? Coisas bem básicas que a gente vai dar uma olhada aqui agora. Então, primeira coisa, né, que vocês têm que saber é o seguinte: estude sobre a empresa, tá? Conheça a história dela, visite o site oficial da empresa, fique por dentro de todas as atividades dela, né? Se é um banco focado em quê? É um banco mais focado em pessoa física, pessoa jurídica? Qual é a principal referência do banco? Dentro do mercado, qual é a posição desse banco, né? Se ele é primeiro, segundo, terceiro em número de contas correntes ou o que seja. Hoje na internet a gente tem tudo, pessoal, a gente consegue pesquisar todas as informações. Então, pegando o exemplo de um banco, veja os resultados financeiros, né, dela no último ano, se vem melhorando, se não vem melhorando, verifique assim, quantos pontos ela tem no Brasil, um banco, sei que o Itaú tem tantos pontos, dando um exemplo, se fosse um Itaú, um banco, sei que o Itaú tem tantos pontos aí pelo Brasil, eu sei que o escritório principal fica aqui em São Paulo, na, sei lá, Faria Lima, mas também tem um outro escritório que é para o Nordeste, isso a gente consegue achar na internet. Sei que emprega 5 mil colaboradores diretos, vi que nos últimos resultados a empresa vem aumentando o seu lucro, o último, por exemplo, foi X bilhões. Visite assim, tudo que fala da empresa que seja oficial, tá? O site dela, as redes sociais dela, porque também você vai ver onde que ela se engaja, né? Quais são os valores culturais da empresa. Muitos entrevistadores querem ver se você conhece a cultura da empresa, o que ela valoriza, né? O que ela está fazendo na comunidade. Então, por isso a importância de também visitar as redes sociais da empresa que você está indo fazer entrevista, para você saber um pouco dos valores culturais e das últimas notícias. Tem que estar muito ligado, pessoal. Isso pode ser o diferencial para você ficar com a vaga, tá? Você super preparado, uma pessoa boa, qualificada para a vaga, uma outra pessoa também, os dois chegaram na final, você mostrar que conhece mais sobre os valores, a empresa e tudo mais, pode ser um diferencial para você ficar com a vaga, tá bom? O que mais? Importante você entender muito sobre a vaga, né? Por que eu falo isso?
porque você tem que criar conexões da sua pessoa com a vaga, né? Então, se ela precisa de algumas habilidades técnicas, né? Excel, Access, PowerPoint, inglês e tudo mais, primeira coisa que você tem que se perguntar, eu tenho essas habilidades? Se eu tenho, qual é o nível que eu tenho? Está de acordo com o nível que a vaga exige? Se não está, como que eu vou me planejar para, se surgir essa pergunta na hora, como que eu vou responder? Mas, por exemplo, também você tem que criar ligações, né? Se é uma vaga que exige muito de Excel e você domina Excel, você já tem que encaixar isso dentro do seu discurso na hora que você for argumentar, na hora que você for falar sobre você. E outra coisa, quando você vê a vaga, a descrição da vaga, se você tiver alguma dúvida, você anote, porque fazer uma pergunta na hora da entrevista também é um grande diferencial para ver se você, no caso, está inteirado, está ligado, está querendo saber um pouco mais da empresa, sobre a vaga, e até para que todos estejam na mesma página, tá? Comunicação é fundamental para você trabalhar numa empresa, para qualquer tipo de relação. Então, você mostrar que você quer ficar na mesma página de entendimento do entrevistador com relação à vaga é super positivo, tá bom? Bom, autoconhecimento. E aqui eu posso falar para vocês, disparado, que é onde mais as pessoas escorregam durante um processo, onde eu escorreguei muitas vezes durante um processo seletivo, durante as entrevistas, e a maior parte das pessoas acham que se conhecem muito bem, mas elas não sabem responder de forma adequada as perguntas mais comuns de uma entrevista de emprego, tá? Então, por exemplo, sempre, 90% dos casos, assim, 95% dos casos, numa entrevista vão perguntar para você falar um pouco sobre você, né? Me conta um pouco sobre você. Fala aí um pouco do Guilherme, por exemplo, se é o Guilherme na entrevista, né? E, pessoal, existe a forma certa de responder isso, tá? E eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra a forma errada de responder. Por favor, se o vídeo começar e não tiver áudio, alguém me avise que eu tenho que alterar uma configuração aqui, tá joia? Vou tocar o vídeo aqui, colocar o vídeo. Olá, bem-vinda, fica à vontade. Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tô um pouco nervosa. Eu parei para confirmar, o áudio tá saindo legal? Tá ok. Tá bom, então vou voltar aqui. Olá, bem-vinda, fica à vontade. Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tô um pouco nervosa. Vamos começar então nossa entrevista. Estou aqui com o seu currículo. Mas antes de eu entrar no mérito profissional, eu queria que você me contasse um pouco sobre você. Bom, tudo começa pelo nosso signo, né? Eu sou libriana, com ascendente em peixes, lua em leão. Então, assim, eu sou muito sonhadora. Eu sonho demais, eu sonho ter uma carreira maravilhosa, mas a lua em leão me segura. A lua em leão, ela me dá aquele up, entendeu? Para que eu possa agir e sair do sonho e ir para a realidade. Mas o que faz também com que eu seja muito crítica, entendeu? Eu não gosto muito de receber crítica. Ok, vamos agora, desde criança, eu sempre fui aquela que fiz amizades na escola, sabe? A professora me chamava a atenção porque eu falava demais, você acredita nisso? Então, meu último namorado falava a mesma coisa, aliás, gente, meu sonho na vida é ser mãe, é casar, de véu grinaldo, mas meu namorado me largou, agora eu tô no Tinder. Muito bem, então, muito obrigada pela sua presença, nós infelizmente não temos mais tempo, mas entraremos em contato. Bom, pessoal, esse foi um exemplo aí de como não fazer, como não responder essa pergunta, tá? E aí vocês estão perguntando, beleza, Danilo, você mostrou a forma de não fazer, e qual é a forma certa, então? Qual é a forma mais apropriada? E eu vou trazer aqui para vocês como se eu fosse fazer, como se eu fosse responder essa pergunta, tá? Eu sempre gosto de basear essa resposta em 3 grandes pilares, tá? Que é fundamental. Primeiro, muito rápido sobre a minha parte pessoal. O entrevistador não quer saber de você a sua parte pessoal. Se ele quisesse, ele ficava vendo suas postagens no Facebook e no Instagram, tá? Ele, claro, quer que você fale um pouco disso, mas não é o foco. O foco que ele quer saber nesse momento, e aí onde algumas pessoas se enrolam, é o quê? Ele quer saber a sua formação, no caso, né? Ou a sua parte escolar, nível escolar, e também a sua experiência profissional. E na hora da experiência profissional, é muito importante você tentar criar ligação com a vaga, tá? Dentro da sua experiência,
e também falar dos seus resultados, atingimentos durante a sua experiência, tá bom? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos como que eu faria. Opa. Então, de novo, aqui é onde mora, competência, estado civil, hobbies, objetivos pessoais, profissionais e trajetória profissional. Parte pessoal, pessoal, é muito rápido, não é o foco, tá joia? Tem que ser muito conciso, muito direto ao ponto. E isso também é muito avaliado. Como que você consegue passar a sua ideia, como que você consegue responder uma pergunta de forma clara e objetiva. Então, olá, eu sou o Danilo Viana, 33 anos, casado, tenho 2 filhos, 2 cachorrinhos. Meu hobby, eu gosto muito de viajar com a minha esposa e gosto de tocar baixo também. Falando um pouco da minha formação, eu sou formado em administração de negócios e também tenho um MBA em gerenciamento de negócios pela FGV. Com relação a línguas, eu falo inglês, falo espanhol e tenho minhas metas pessoais, a felicidade da minha família, aprender um novo idioma e melhorar a minha carreira. Tá? Bom, falando um pouco da minha experiência, eu estou desde 2009 na General Motors, onde iniciei com estagiário. Depois, eu não fui efetivado logo de cara, porque estava na crise, vocês vão lembrar nesse momento, 2009, 2010. Mas em 2010 me chamaram de volta a trabalhar em pós-vendas. Fiquei um curto período, porque me mandaram para o escritório regional do Nordeste, onde eu fui morar em Maceió como gerente de vendas. Fiquei 2 anos lá, vim ser a distribuição divisional para o Nordeste, onde consegui entregar várias ferramentas, criei e foram implementadas em outros países, inclusive. Depois virei o coordenador da distribuição, então já comecei a ter uma experiência de liderança. E depois eu virei o coordenador de preços, onde pude implementar também um novo projeto de criação minha para análise da concorrência. No final do ano passado, eu fui para supervisor da América do Sul, para a área de treinamento, onde veio desenvolvendo um trabalho para todos os países da América do Sul. Pessoal, ia ser, assim, bem simples, tá? Parei aqui. E aí, o que eu quero falar aqui para vocês? Vocês estão vendo aqui que eu coloquei 3 balãozinhos para mim memorizar, para eu memorizar, né? Porque se eu estou concorrendo a uma vaga de liderança, eu tenho que ressaltar onde eu tive experiência de liderança. Se eu estou concorrendo a uma vaga de analista de finanças, eu vou sempre tentar explorar aquilo onde eu trabalhei em finanças ou os conhecimentos de finanças que eu tenho. Mas vocês viram aí, foi 1 minuto e meio, 2 minutos, bem direto ao ponto. É isso que a pessoa que te fez a pergunta quer. Conciso, não é parte pessoal, parte da acadêmica, a sua formação e a sua experiência profissional, ligando um pouco aí com a vaga que vocês estão concorrendo, beleza? E aí outra pergunta que... Danilo, Oi. uma pergunta que tem a ver com isso aí. E para alguém que é o primeiro emprego? Tá. Aí, Gui, é o seguinte, primeiro emprego, com certeza vai ser também uma vaga mais júnior, vamos dizer assim, né, para entrar no mercado. E aí você tem que fazer a ligação com sua vida também na escola ou com sua vida pessoal. Por exemplo, imagine que você está indo para ser um assistente financeiro, por exemplo, né? Você vai explorar aqueles pontos que você viu quando você analisou a vaga, você viu que é fundamental para a vaga. Por exemplo, se eles estão pedindo boa relacionamento interpessoal, você vai falar, apesar de eu não ter experiência profissional ainda, eu possuo uma grande facilidade de comunicação. Na escola, inclusive, quando tinha os trabalhos a serem apresentados, o grupo sempre me escolhia para apresentar justamente por ter essa facilidade de colocar as ideias, de ir direto ao ponto. Então, Gui, você vai tentar criar de alguma forma, mesmo que você não tenha experiência de trabalho, né? Você vai pegar coisas da sua escola, você pode pegar o MP, você pode pegar as coisas que você participa na sua vida não profissional e tentar casar com a vaga, entendeu? Não sei se eu consegui responder, Gui. Sim, sim. Que assim, eu estou pensando em alguém que não tem essa experiência que você tem, mas que está chegando em uma empresa e agora? O que eu falo? Falar só importante, de amor, né? O importante aqui, pessoal, vou voltar alguns... Deixa eu ver onde que é. O importante, principalmente quando você não tem experiência, é você tentar entender ao máximo a vaga. E como que você encaixa a sua vida, o que você teve de experiência até hoje, dentro dessa vaga, tá? A pessoa que abriu um processo seletivo, por qual você está concorrendo, se você é estagiário, se é uma vaga
para entrar no mercado, ela sabe que você não vai ter experiência ou vai ter muito pouca experiência, tá? O que ela quer saber aqui é se, assim, não existe a melhor pessoa. Existe o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente vai num processo de entrevista ou numa dinâmica de grupo, você vê aquela pessoa falando, eu falo alemão, sei programar Java, SQL, não sei o que lá, e você já pensa, nossa, essa pessoa aí é a melhor para a vaga, desisto, com certeza ela vai ganhar. E não necessariamente porque ela melhora em habilidades técnicas ou de formação, ela vai ser escolhida. Por quê? Porque existe um perfil para a vaga. Então, é aquele que melhor se adequa ao perfil da vaga, e não só aquele que é o melhor, tá? Então, tenham isso na cabeça. Se você não tem experiência, ou se você tem pouca experiência, pega aquilo que você conseguiu criar de conexão entre você e a vaga, né? De novo, uma vaga que precisa de paciência, sei lá, você identificou que na análise da vaga atendimento, uma vaga de atendimento, precisa de paciência, com certeza, né? Você sabe que relacionamento com pessoas não é fácil, você vai ter que às vezes ali ter bastante habilidade de ouvir. Aí você vai encaixar isso durante o seu falar, por exemplo, apesar de eu não ter experiência profissional ainda, uma qualidade que eu tenho, que todas as pessoas me falam, é a questão de ouvir. Inclusive, muitas pessoas vêm me procurar para desabafar, muitas pessoas vêm me procurar para pedir um conselho. Então, eu vejo que essa qualidade que eu tenho vai encaixar muito bem nessa vaga de atendimento, onde eu vou ter relacionamento direto com os clientes, e a habilidade de ouvir, para mim, é essencial. Você já criou uma relação com a vaga, sabe? Não sei se ficou mais claro agora, Gui. Sim, muito bom. Esclarecedor demais. Danilo, Gabi, se eu puder complementar um pouquinho, claro. Falar minha opinião também. Eu acho que também para quem, no caso dos adolescentes que estão procurando o primeiro emprego, por exemplo, eu acho que é importante, o que já me falaram, né, no passado, é que você também se envolva em algum projeto. Porque na hora que você for participar de uma entrevista, você não vai ter só a escola para falar, por exemplo. Eu já vi em entrevista gente falando que participava de alguma coisa da igreja. Então, por exemplo, eu virei presidente dos adolescentes, do grupo de adolescentes lá da minha igreja, lá eu tive que desenvolver, ter essa liderança, falar com as pessoas, saber como agradar a todos, e se isso é possível, se não é. Então, eu acho que também se envolver com algumas coisas, além da escola ou do básico que todo mundo tem. Sim, sem dúvida, Gabi. Realmente essas atividades, vamos dizer, extracurriculares, assim, independente da escola e tudo mais, é essencial para que você consiga até ter mais experiências e conseguir ter mais artifícios para argumentação, né? E fazer essa correlação de você e a vaga. Sem dúvida, quanto mais você se envolver em projetos adicionais, vai ser melhor para você, sem dúvida. Tá bom? Para todos, né? Tá joia? Bom, pessoal, outra pergunta que vem muito nas entrevistas, tá? Pontos fortes e pontos fracos, né? E aí, existe aquelas respostas clichês. Me fala sobre o seu ponto fraco, Danilo. Eu sou perfeccionista. Pessoal, fujam dessas respostas padrão, tá? Eu tenho aqui um outro vídeo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre pontos fortes e pontos fracos, mas aqui é um exemplo de como não responder essa pergunta de falar sobre seus pontos fracos, tá joia? Eu vejo aqui no seu currículo que você tem muitos pontos fortes, muitas conquistas, resultados impressionantes, mas eu gostaria também de saber sobre os seus pontos fracos. Quais seriam eles? Pontos fracos? Essa é simples, olha, não existe pessoa mais perfeccionista no mundo do que eu, você pode ter certeza disso, e também a mais exigente. Pensa numa pessoa exigente. Se você for no dicionário e ver a palavra exigente, vai estar lá o meu nome. Entendo. Além do perfeccionismo e exigência, quais outros pontos fortes que você enxerga em você? Nossa, além disso, mas não é o suficiente? Bom, eu acho que a única coisa que eu poderia dizer agora para você é que eu me dedico demais para a empresa. Demais. Ok, muito bem. Então, entramos em contato com você em breve. Muito obrigada. Bom, já sabem como não responder e fujam dessas respostas clichês, né? Mas o que a gente precisa fazer, pessoal? Primeiro, a gente não tem que ter medo, falando dos pontos fracos, a gente não tem que ter medo de assumir que a gente tem ponto fraco e oportunidade de melhoria.
Porque sempre a gente tem, ninguém é perfeito, tá? Então não tenha medo de falar sobre os pontos fracos, só que além de você falar dos seus pontos fracos, o ideal é você já trazer a solução desse problema, tá? A solução entre aspas. Porque você vai mostrar maturidade e conhecimento. Então, por exemplo, Danilo, fala para mim uma oportunidade de melhoria, o seu ponto fraco. Olha, é o seguinte, pessoal, eu tenho muito problema com a paciência, mas não é paciência com as pessoas, tá? É paciência com o processo. Às vezes eu já quero partir para a solução. E às vezes eu não consigo respeitar cada etapa que é necessária para eu entender melhor o que está acontecendo e também para eu entender as pessoas. Olha, isso era um problema no passado, eu já venho trabalhando. E como que eu vim trabalhando? Comecei a desenvolver minha habilidade de ouvir, né? A ouvir as pessoas, cada etapa do processo traz algo diferente. Então, isso está fazendo com que eu me desenvolva, com que eu entenda mais o que eu preciso fazer e já vem me ajudando muito. Eu sei que ainda preciso desenvolver, mas é algo que eu já tenho ciência e já tenho trabalhado. Ponto, pessoal. Falei do meu problema, falei que eu tenho noção disso, o que eu estou fazendo para melhorar e que ainda eu preciso melhorar. A pessoa vai ver, nossa, ele realmente tem maturidade para reconhecer e se conhece muito bem. Um outro problema, Danilo, fala então outro ponto fraco seu. Olha, eu tenho dificuldade para trabalhar com questões ambíguas, aquela que eu tenho duplo entendimento. Se eu estou numa reunião, alguém fala alguma coisa, eu já fico, e estou meio dupla interpretação, eu fico meio assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tinha muito problema com isso no passado, às vezes saía fazendo dois, três cenários diferentes, e tomava tempo, né? Tempo é um recurso que a gente não tem tanto, mas eu vi que o ideal aí era eu consultar os meus pares e também consultar as pessoas que estavam na reunião, justamente para melhorar a comunicação, para eu ser mais assertivo na entrega do resultado. Então isso já vem me ajudando a saber direto empregar o meu tempo, que é um recurso valioso aqui na empresa, de uma forma bem direta e assertiva. Pronto, sabe? Fugir da questão do clichêzão, mostrei que eu conheço os meus defeitos, apresentei a solução e tá tudo certo, não tem problema falar isso. E como você fala também, pessoal, mostrar uma determinada segurança é super importante, tá? A gente falou aqui dos pontos fracos, mas também tem os pontos fortes, né? Ponto forte, todo mundo acha que sabe, né? Todo mundo, se eu falar, fala um ponto forte aí, você vai pensar em 10, né? Mas mais importante do que você só falar também o seu ponto forte é você descrever um pouco dele, como você aplicou ele, né? Então, por exemplo, Danilo, seu ponto forte, eu tenho uma capacidade de resolução de problema muito fácil, inclusive, quando eu estava trabalhando aí na última área, eu desenvolvi uma nova ferramenta de análise da concorrência, que a princípio era bem complicado, tinha anos que a empresa pensava, mas eu cheguei e pensei de uma outra forma e acabei implementando, não só aqui, mas também em outra operação. Falei do meu ponto forte, falei como eu apliquei ele de fato, para não ficar algo muito assim vago, sabe? Ponto forte, eu sou muito bom em comunicação. Legal, mas tipo, dá um exemplo que você é muito bom em comunicação. Por quê? A pessoa às vezes está vendo que você tem uma comunicação boa e efetiva, mas você dá um exemplo, é super positivo para vocês, tá bom? Geralmente ninguém pergunta assim em detalhe os pontos fortes, é mais no ponto fraco, oportunidade de desenvolvimento para você mostrar essa maturidade e autoconhecimento, tá joia? Alguma dúvida aqui ou a gente pode seguir? Tá joia. Bom, uma outra pergunta que vem, você já trabalhou numa situação de pressão? Se você não trabalhou ainda, você já passou por uma situação de muita pressão? Me dá um exemplo. Pessoal, isso aqui também é aquela questão de você estudar a vaga, de se autoconhecer. Todo mundo já passou por uma situação de pressão, né? E aqui a pessoa não quer saber a situação, ela quer saber como você lidou com a situação, tá? Muitas perguntas não são aquilo que parece, tá? Ela não quer saber a situação e falar, nossa, que realmente foi de muita pressão. Ela quer saber o que você fez nessa situação. Então, por exemplo, Danilo, dá uma situação de muita pressão. Olha, era reunião com o vice-presidente, eu fui fazer a apresentação e vi que toda a apresentação não tinha salvo, e aí eu peguei e comecei a fazer a apresentação só em pé mesmo, falando, e alguns charts que eu tinha ainda de backup, eu acabei mostrando, mas fiz um resumo da reunião, e aí a gente chama assim de speech de elevador, né? A ideia do elevador, né? Que você precisa passar direto para a pessoa. Mas e aí, o que mais que você viu nessa situação, Danilo? Eu vi que
independente do material, eu tinha que saber do conteúdo, né? É claro que o material ia suportar a reunião, mas eu saber o conteúdo e saber explicar foi o essencial para eu conseguir atualizar a liderança sobre aquele assunto, ou o meu chefe, o que seja. A pessoa vai ver que você teve uma situação de pressão, ela vai querer saber como você se lidou. Beleza, eu entendi que o material era importante, mas não é o principal. O principal era eu saber o conteúdo e passar para a pessoa e atualizar ela. Vai ver que você fez uma análise da situação e o que era importante naquilo. Dei o exemplo da apresentação, mas podia ser outro, tá, pessoal? Vou tentar dar um outro exemplo aqui para vocês de pressão que eu passei aí e eu posso dar de exemplo. Bom, chegou o fechamento, a gente tinha que faturar muitos carros lá na GM, caiu uma chuva de granizo em todo o pátio, danificou os carros. E aí, Danilo, o que você fez? Primeira coisa, falei com a tesouraria, que depende do dinheiro, do caixa, para entrar quando fatura carro, quando entra dinheiro na GM, estou falando meus exemplos, e aí fui checar o ponto de gargalo que eu tinha de data para a gente retrabalhar esses carros. Já acionei qualidade, acionei logística, acionei as áreas envolvidas para a gente fazer um plano contingencial aí para recuperar as unidades o mais rápido possível. Pessoal, situação de pressão, o que eu fiz e o que eu entendi da situação, é isso que ele quer saber. E aí, isso aqui que eu vou falar agora não está na apresentação, tá? Se vocês quiserem anotar, é bem legal. As pessoas te analisam numa modalidade que chama STAR, estrela em inglês. O S é de situação, situation. O T é de task, que é a tarefa. A de ação e R de resultado. Então, ela quer saber a situação, a tarefa que você fez, a que você criou, como foi feita a ação e qual o resultado disso. É isso que a gente precisa saber na hora de responder perguntas numa entrevista, tá bom? Bom, outra pergunta que aparece muito assim é por que você quer trabalhar aqui? Né? Ou porque você se interessou por essa vaga. Então é importante também, voltando, né, é meio redundante, mas é importante criar aquelas conexões com a vaga, com a empresa e aprender sobre ela, né? Por que o Danilo quis trabalhar onde ele trabalha hoje? Porque, para mim, foi sempre uma referência. Meu pai trabalhou numa montadora, era uma multinacional, eu tinha esse sonho de trabalhar numa empresa multinacional, e eu acho que, além de ser um lugar bom para trabalhar, é onde eu posso me desenvolver muito bem, né? O meu plano de vida não é só profissional, é pessoal, e eu busco desenvolvimento, e nada melhor que trabalhar numa empresa gigante que vai me proporcionar isso também. Bom, ponto, sabe? Conciso, direto, falei o motivo, e é isso que as pessoas querem, não querem que vocês fiquem lá na hora, sabe que eu acho que meu perfil casa com a vaga. Se o perfil casa com a vaga, ele já sabe, porque você está fazendo a entrevista, né? Se não casasse, ele não tinha te chamado para fazer a entrevista. Então, cria essa relação, resposta na ponta da língua, direto ao ponto, tá joia? Outra pergunta que vem sempre, assim, me conta algo que você planejou, né, que você pensou no seu trabalho, mas deu totalmente errado, né? E, de novo, pessoal, aqui a pessoa não quer saber a situação, ela quer saber o que você fez. Se você criou o seu plano A deu errado, seu plano B deu errado, e você tinha um plano C, ele quer saber como você se planejou para aquilo, né? Quando você vai desempenhar uma determinada tarefa na empresa, no seu trabalho, você tem que tentar visualizar aquilo que pode acontecer de todas as formas, né? Você prever coisas que podem dar errado, as coisas que vão dar certo, e quando der errado, o que você faz? Se você tinha um plano B, ou se você vai ficar sem saber o que fazer, perdendo o seu tempo, perdendo o tempo da empresa, que é algo muito valioso. Então, aqui também, situação, a tarefa, a ação que você fez e o resultado, tá bom? Exemplo meu, deixa eu pensar um aqui. Bom, que minhas coisas são muito técnicas, mas eu cuidava de um determinado carro, fui apresentar um plano de vendas para ele, a diretoria odiou, e eu vi que eles odiaram e eu já tinha uma outra proposta de posicionamento desse veículo que não era necessariamente o que eles esperavam, mas é o que eu achava que era com o mercado. Eu estou falando da Equinox aqui, não sei quem conhece da Equinox. E aí, quando eu mostrei eles perguntaram, não, você está louco, por que você está fazendo isso? E eu mostrei toda a minha base de racional, que era a concorrência, todo o histórico do nosso carro. Eles ainda tentaram questionar,
e partir para o plano C, mostrando que a gente precisava fazer uma liquidação do nosso pátio, das concessionárias, porque senão a gente ia ficar com um capital físico investido muito alto e aquilo ia ser um prejuízo a médio prazo, né? Então, meu plano A deu errado, que era o posicionamento do veículo, fui para o plano B, que era totalmente o que ele esperava, e fui baseado no que eu tinha de análise da concorrência. Eles também não compraram a ideia, deu errado, ou a argumentação, o outro plano era, pessoal, a gente precisa fazer isso, porque senão as concessionárias vão quebrar, que estão muito com esse carro no estoque deles, é um ativo permanente, dinheiro parado, muito alto lá, eles vão ficar sem caixa. Basicamente, fazendo bem a grosso modo, tá, pessoal? Mas é isso que a pessoa espera de vocês nessa pergunta. Deu errado? Beleza. Você já tinha previsto? Foi uma coisa que não tinha sido previsto? Mas você tinha um plano B para isso? Tinha um plano C? É basicamente o que ela quer pegar nessa pegadinha aí, né? Quando ela faz essa pergunta, tá bom? Me dá um exemplo que você precisou exercitar a liderança. E aí, pessoal, liderança, às vezes você precisa para ela não só num cargo de liderança, né? Às vezes você precisa liderar os seus pares, você precisa liderar pessoas de outra área, né, para que você consiga fazer a sua atividade, e às vezes você também precisa liderar seu líder. Você precisa liderar seu chefe, às vezes, direcionar. Então, liderança tem um sentido amplo, não só de você ser líder, mas de você conseguir passar para a pessoa por que elas precisam fazer aquilo, como elas precisam fazer aquilo, quando elas precisam fazer aquilo, todo mundo indo para a mesma direção, né? E aí, pode ser que surja essa pergunta numa vaga de entrevista, numa vaga de emprego, de entrada no mercado, tá? Como uma pessoa que não tem experiência. Aqui a pessoa não quer saber se você é líder, se você está pronto para virar gerente amanhã, diretor amanhã. Ela quer que você passe para ela a percepção que você sabe o que é liderança e que você pode exercitar ela em outros áreas da função que não é só ser chefe. Então, um exemplo até que a Gabi deu agora há pouco, você foi presidente da OMP. É um exemplo de liderança, tá? Por quê? Porque tem ali toda a organização formal da OMP, né? Você tem que fazer a programação, você tem que ajudar a decidir a programação, você tem que entender os conteúdos que serão trazidos para a mocidade, que vão interessar eles, que vão engajar eles, que eles vão entender o plano maior do que vocês querem passar para eles até o final do ano. Então, mesmo que seja uma vaga que não seja de líder, ou que seja para quem não tem experiência, conseguir fazer as conexões e dar um exemplo. Por exemplo, pensei em outro aqui. Eu na escola fazia parte do grêmio escolar, eu era o tesoureiro, né? E eu, como tesoureiro, ficava limitando ali e direcionando o pessoal nos projetos que a gente ia fazer. Então, se fosse dar uma premiação para um concurso ou no interclasse, o que seja, eu tinha que já direcionar as pessoas para trabalhar dentro daquilo que a gente tinha. Indiretamente é um exercício de liderança, pessoal. Você tem que dar o contexto onde as pessoas têm que trabalhar, como elas têm que trabalhar e as limitações. Então é isso que a pessoa quer saber de você nessa pergunta, tá bom? Dúvidas aqui? Tá bom. Essa vem bastante também. Por que eu devo contratar você e não outra pessoa? E aí tem muita gente que fica assim pensando, e aqui tem que ser assim. E se você estudou tudo aquilo que a gente já falou, a vaga, a empresa, tudo mais, conexões entre você, essa resposta vai vir muito natural. Mas eu vou passar para vocês aqui o que eu já peguei também, tá? Quando surge essa pergunta, como a gente não deve responder, e claramente mostra que é um despreparo para essa pergunta, tá bom? Bom, estamos chegando agora na reta final. Você foi muito bem durante todo o processo. Ai, que ótimo! Nossa, eu estou muito ansiosa para trabalhar aqui. E essa pergunta é de praxe, até para que a gente possa fazer um alinhamento de expectativas. Eu gostaria de saber, por que eu tenho que contratar você para essa vaga? Por que você deve me contratar? Mas eu achei que era para você responder isso. Ou melhor, você se contrataria para essa vaga? Tá tudo bem com você? Você ouviu a minha pergunta? Espera aí, volta aqui. Então,
De novo, né? Se a gente já viu todos aqueles passos anteriores, se você estudou da empresa, se você criou um racional conexão com a vaga, do seu perfil com a vaga, ela vai vir natural. Então, uma vaga para ser atendente, né, um recepcionista. Você pode usar o exemplo, ó, por que eu devo te contratar? Ó, lembra que eu te falei que eu sou uma pessoa que tem a habilidade de ouvir muito boa? Porque as pessoas vêm me procurar, se sentem muita vontade para isso, eu deixo elas desabafarem. Então, eu, para ser um atendente, eu ser recepcionista, eu acho que vai ser muito legal. E também a questão de organização. Lembra que quando eu trabalhei no Grêmio da escola, estou falando um exemplo de pessoas que não têm experiência. Quando eu trabalhei no Grêmio da escola ou na MP, eu fui a secretária, cuidava da agenda, da programação, os horários, sempre mandava o pessoal comunicados. Eu sei que uma recepcionista também tem que ser bem organizada. Então, acho que essas minhas principais qualidades vão de encontro com o que vocês estão procurando e com a vaga. Pronto. Você já deu um exemplo de tudo que a gente já falou durante a entrevista. Por que tem que ser você contratado para essa vaga? Se você conseguiu responder isso de forma clara nesse momento aqui e criou toda essa conexão, a pessoa vai ficar já tá gostando muito de você na entrevista, então sua chance é muito alta, tá bom? E aí, para quem está querendo sair do trabalho, ou para quem já teve experiência e já saiu de uma empresa, pode ser que venha a pergunta: por que você quer sair de onde você está agora? Ou por que você já saiu do seu emprego, né? E aqui, de novo, a pessoa não quer saber o motivo, tá? Ela quer saber como que você se comporta com relação a essa pergunta, essa situação e o racional que você cria. Então, por exemplo, tem gente que vai responder dessa forma, que é a forma errada. Sabe o que é? Eu tinha um problema com o meu gerente, ele era muito exigente, ou na verdade, ele não conhecia muito sobre todas as funções, ele era chefe por sorte. E assim, toda hora eu tinha que ficar falando para ele o que ele tinha que fazer, e ele ficava muito no meu pé. Eu não gostava disso, eu gosto de ter mais autonomia. Então chegou a hora que eu não tive mais paciência e pedi a conta. Ou eu quero sair. Tem gente, pessoal, que responde assim, por incrível que pareça. E eu já recebi respostas muito, muito piores que isso. E aqui o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que, de novo, criar conexões com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja e o seu perfil. Então, por exemplo, bom, na empresa que eu estou atualmente, eu estava até pouco tempo, é uma empresa pequena, eu não tinha tanta chance de crescimento, por isso eu estou tentando olhar um pouco para o mercado, ver aí as opções, porque eu quero me desenvolver, sabe? O atual momento que eu estou da minha vida, eu quero procurar me desenvolver, estou procurando conhecimento, então ter a oportunidade de trabalhar aqui nessa empresa de vocês, que já é um pouco maior, eu com certeza vou ter muitas novas oportunidades, vou conseguir aprender muito e também aplicar aquilo que eu já queria aplicar faz um tempo, que eu venho aprendendo dentro da empresa. Pessoal, não detona a sua empresa antiga, as pessoas que você trabalhou. Vai para uma linha de muito mais assim, o que eu caso com esse fator de sair, de ter saído ou sair, com o meu plano de carreira, tá? Com uma questão mais, vamos falar assim, política. Você não vai sair detonando ninguém. Ela quer saber justamente como que você vai, por exemplo, falar dos conflitos que você vai ter na empresa, né? Toda hora não. Com certeza você vai ter um conflito na empresa. Como que você vai sair falando desses conflitos para os seus pares, para as pessoas que trabalham com você? É isso que ela quer saber. Então aqui você tem que ser muito político nessa resposta, criando um cenário que vá de encontro com aquilo que você procura na sua vida profissional. Tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá bom. Bom, beleza. Então a gente viu toda a parte de antes da entrevista, parte de preparação, né? Vamos dizer assim. A gente já deu exemplos da entrevista, né? Mas era uma parte de preparação. Durante a entrevista, Danilo, o que eu preciso fazer? Ou o que eu preciso estar atento? O que geralmente costumam avaliar? Bom, primeiro, tem que demonstrar energia, pessoal. Você quer mostrar que você quer aquilo, que você está ali porque você realmente quer, porque é vontade sua, não porque é uma obrigação, chegou a hora de trabalhar e você tem que trabalhar. Então, por exemplo, você chega bom dia, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu estou aqui para fazer a entrevista aí da vaga. Ou, bom dia, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu estou aqui para fazer a vaga, estou muito animado, estou à disposição, eu espero, não espero. Aí você
cria essa questão de estar disponível, de estar com vontade, de mostrar energia, de mostrar atitude, faz muita diferença. Às vezes, assim, a pessoa está no mau dia, né? Mas você não pode deixar isso passar, porque você não pode deixar que um mau dia jogue tudo aquilo que você construiu, as conexões com a rede, com a vaga, conexão com a empresa, jogar fora. Então, pode treinar em casa mesmo, assim, sabe? Como que eu vou chegar? Vou falar um bom dia, assim, ser animado, como que vai ser minha postura? Vou mostrar energia? Tenho que mostrar energia, sem dúvida. Todas as pessoas, todas as pessoas que não mostraram energia para mim, eu não aprovei. Porque ninguém quer trabalhar com aquela pessoa, ó céus, ó vida, sabe? Ninguém quer trabalhar com esse tipo de pessoa. Então, como você está avaliando o candidato? Meia hora, uma hora, é muito pouco tempo para você ver se ele está no mau dia ou não. A primeira impressão de ser uma pessoa sem energia que pode levar o time para baixo ficou, e você não quer isso. Então você tem que demonstrar energia, você tem que mostrar que você vai agregar no ambiente de trabalho, que as pessoas vão ficar felizes em ter você ali, sabe? E não ser a pessoa que vai deixar tudo negro, tá bom? Ser positivo é a mesma coisa, basicamente, de ter energia, ser positivo, né? Às vezes vem aquelas perguntas ou comentários assim, do nada que a pessoa fala, né? Nossa, pegando o exemplo atual, e a Covid, né? Tá difícil, né? O Brasil, não sei o quê. Pessoal, é pegadinha. Ela não quer saber a sua opinião da Covid. Ela quer saber se você é positivo ou se é negativo, tá? Você fala, não, realmente, nossa, o Bolsonaro, né, não sabe o que faz. Olha, eu estou muito preocupado. Não, você não tem que ser negativo, você tem que ser positivo. Apesar de tudo estar errado, sabe, Deus está no controle de todas as coisas, eu tenho muito fé que vai dar tudo certo, e logo, logo a gente vai passar por isso daí, vai estar tudo voltando ao normal. E isso já faz grande diferença dentro da sua postura e o que você, vamos falar assim, vende, né? Você vende a sua imagem para a pessoa que está te entrevistando. Pensem o seguinte, no final do dia, o que vale mesmo é a percepção que as pessoas têm de você. É a percepção que o entrevistador vai ter de você. Você pode ser um gênio. Se você não passou a percepção que você é um gênio para a pessoa, não adianta nada você ser um gênio, tá bom? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que ser positivo, você tem que passar essa percepção de ser uma pessoa positiva, tá bom? Transmita confiança, né? Naquilo que você fala, como você fala. Isso é super importante. As pessoas analisam isso. Deixa eu ver, que eu acho que tem alguém entrando aqui que fez um barulhinho aqui para mim. Deixa eu ver se tem alguém para aprovar aqui para entrar na reunião. Só um minuto. Já entrou, beleza. Deixa eu voltar. Bom, então, transmitir confiança, né? E a confiança vem como, né, pessoal? Com todo aquele trabalho que a gente viu. Você estudou a empresa, você criou conexão, você está sendo positivo, você está sendo uma pessoa com energia, e automaticamente a confiança vem. Porque muitos dos entrevistadores, eles estudam para fazer isso. E eles sabem quando você não está confiante, quando você está mentindo. Eles estudam programação neurolinguística. Os caras são especialistas nisso. Então, quando você fez toda aquela lição de casa que a gente já falou, automaticamente que você vai ter uma confiança natural. Não tente passar uma confiança falsa, porque você não consegue ser confiante sem ser confiante todo o tempo, tá? Então, se prepare muito bem, e estando preparado, transmita essa confiança que vocês vão ter na hora, né? Isso é super importante, porque, de novo, alguém quer trabalhar com você com certeza, com confiança naquilo que você está fazendo, né? Não uma pessoa que vai ficar sempre com o pé atrás, que talvez não vai conseguir desempenhar a sua função. Uma recepcionista não está confiante, né? Vai estar com medo de atender uma pessoa que chegar na recepção. A pessoa não quer isso, ela quer uma pessoa confiante, que sabe o que tem que fazer, como atender. Então, transmitam confiança, é muito importante. Na verdade, tudo é importante, né, pessoal? Estou falando importante, mas aqui tudo é importante. Outra coisa, não minta, não invente, porque, de novo, a pessoa pega só pela sua expressão. Eu estudei um pouco de programação neurolinguística, eu vejo muito quando os candidatos estão mentindo, e aí eu já sei o que perguntar para pegar ele na curva. E também, se eu não pegar na entrevista, se a pessoa não pegar na entrevista, vai acabar pegando
mais para frente. Eu já trabalhei num lugar onde a pessoa mentiu que ela tinha uma capacidade técnica, né? E duas semanas depois ela foi mandada embora, porque colocaram ela para fazer aquela determinada função e ela não conseguia, né? Então, uma hora ou outra vão te pegar se você mentir ou inventar sobre algo na entrevista, tá bom? E Danilo, e se for uma dinâmica de grupo, o que eu tenho que fazer além disso, de tudo que você falou? Porque é importante também aplicar tudo isso que a gente falou, tá, pessoal? Mas uma dinâmica de grupo, o que tem as suas variáveis? Primeiro, muita gente quer ser o líder na hora da entrevista, né? Da dinâmica. Todo mundo já quer assumir o papel principal, ficar delegando ali, mas isso não é o mais importante. Porque não tem vaga de líder para todo mundo na empresa, né? É importante você saber liderar, sim, indiretamente, como eu falei, mas isso não é o mais importante que é analisado numa dinâmica de grupo, tá? Não seja o centro do mundo. O que é isso, não ser o centro do mundo? Não queira só você falar, não queira só que suas ideias sejam aplicadas, não queira só você apresentar. Você não está ali sozinho, tá? Existem outras pessoas, por isso que é uma dinâmica de grupo. O que a gente analisa bem, o que os entrevistadores analisam bem nessa hora, né? Se você é um bom ouvinte, tá? Porque quem já fez a dinâmica de grupo vê que as pessoas ficam passando do lado, param um tempinho, e ela está ouvindo o que está sendo falado. E está vendo as respostas das outras pessoas. Se você conseguiu ouvir para dar uma resposta legal para aquilo, e como que você deu uma resposta, né? Então tem que ser um muito bom ouvinte, tenha coragem, né? Exponha seus pontos. Às vezes tem aquelas pessoas que, de novo, né? Passou a apresentação de cada um, cada candidato se apresentou, e aí teve aquele que falou, eu falo alemão, inglês, espanhol, sei programar, já fui para Jamaica, né, um monte de coisa, e aí indiretamente você já fica um pouco receoso com essa pessoa. E aí, pro seu azar, ela cai no seu grupo, numa dinâmica de grupo. E às vezes se você tira um pouco você ali de campo, porque você tem medo de expor os seus pontos, justamente porque você acha aquela pessoa superior ou mais capacitada que você. E isso é bobagem, pessoal. De novo, não existe, não são todas as melhores pessoas que pegam as vagas, mas o que melhor se encaixa no perfil da vaga, tá bom? Por isso você tem que expor os seus pontos, as suas ideias. Claro, você tem que saber expor, né? Você não vai querer impor tudo, você vai ser muito respeitoso, você vai saber a sua hora de falar, isso é importante, sem ficar atropelando o racional dos outros, mas você tem que pôr os seus pontos, porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa que só aceita. Você falou, ela aceita. Você falou, ela aceita. Porque o chefe pode falar uma coisa errada e você vai, sabendo que é errado, você vai aceitar para fazer. E o chefe não quer uma pessoa dessa. O chefe quer justamente aquela pessoa que ajude ele. Se ele vai tomar uma decisão errada, opa, peraí, chefe. Isso daí eu acho que não é bem assim, você já olhou esse ponto. E aí você vai argumentar. Então, pessoas que não falam, que não expõem o ponto na hora de uma dinâmica de grupo, dificilmente vão ser escolhidas, tá bom? Use o bom senso, né? Por que use o bom senso? De novo, é o reflexo de tudo aí. Você líder é legal, mas você não pode ser, não é o mais importante, não seja o centro do mundo, só você falar as coisas. Tenha coragem para falar, mas também a forma que você vai falar as coisas. Tem um bom senso no geral, né, pessoal? São pessoas ali também. Cada um também tem o seu próprio interesse, às vezes tem uma vaga para todo mundo, 2 vagas para 20 pessoas, todos estão com o mesmo objetivo, todos também estão buscando o seu espaço, então usar o bom senso aí nessa hora é super legal. Tá? Uma dica que eu dou para vocês, e eu acho isso muito legal, eu valorizo muito isso, e eu aprendi quando eu estava procurando emprego, e pessoal, eu procurei muito emprego. Para estágio, eu fiz mais de 50 entrevistas, tá? Entre os anos de 2006 e 2009. Sou velho, eu sei. Eu fiz mais de 50 entrevistas. Então, uma coisa que eu fui aprendendo durante aí os processos é assim, numa dinâmica de grupo, reconheça uma boa ideia, tá? Por quê? Você vai mostrar que você está ouvindo e você está mostrando que você é uma pessoa boa para trabalhar em equipe. Porque ninguém quer aquela pessoa que só ela quer pôr as ideias dela, né? Que não reconhece o esforço, não reconhece o trabalho dos outros. Você está trabalhando com uma pessoa, você fala, ela te dá uma ideia, você fala, nossa, legal. E se a gente fazer assim? Aí você pode até complementar, né? Mas reconheça, não, pelo menos uma vez, tá, pessoal? Não vai reconhecer toda hora, assim, nossa, boa ideia.
Boa ideia. Aí também não. Mas reconheça pelo menos uma vez, e aí acho que já é entre uma e duas vezes já é o limite, assim, que uma pessoa deu uma boa ideia. E se a gente, às vezes a pessoa fala, se a gente apresentar assim, assado, se você acha que é uma boa ideia, não, boa ideia, vamos fazer assim, e ó, a gente pode complementar dessa forma e tudo mais, você vai mostrar que você é bom para trabalhar em time também, tá bom? Alguma dúvida aqui? Tá bom? Bom, outra coisa a fazer durante a entrevista, linguagem corporal, né? Eu acabei de falar para vocês sobre as pessoas que fazem os processos aí, são pessoas que estudaram programação neurolinguística, né? Que é justamente o que vê, o que o seu corpo está falando, o que seus olhos dizem, né? O seu corpo fala muito sobre o que você está pensando e fazendo. Então tome cuidado com isso. Às vezes uma postura assim, de braço fechado, como alguns exemplos que eu coloquei aqui, você cruzou o braço, foi um pouquinho para trás, assim, só para trás, você está na defensiva, né? E a pessoa nota isso e começa a te cutucar, justamente para ver como você reage, se você vai estourar. Às vezes você está numa dinâmica de grupo e aí, sem perceber, você deu aquela encostada assim para o lado, assim, cruzou o braço, é arrogante, tipo, meu, o que esse cara tá falando? Ele tá falando nada com nada. As pessoas percebem isso. Se você tá apoiado assim, ó, para frente, o corpo também cruzado, você tá incomodado com a situação, com aquilo que está sendo perguntado, braço cruzado com a boca meio fechada, irritado. Então, de uma forma geral, pessoal, vocês estão olhando aí os exemplos, vocês conseguem ver que o corpo fala muito. Você não precisa saber a situação que a pessoa está vivendo ali para ver o que ela está sentindo. É a mesma coisa com a gente. Então, mentindo é uma coisa que vocês podem levar aí, não só para o processo de entrevista, mas vocês vão ver que nas suas relações gerais é muito fácil de identificar. Uma pessoa, quando está mentindo, geralmente tende a colocar ou a mão perto da boca, assim, ó, ou cruzar a perna ou o braço, tá? E as pessoas pegam isso, pessoal. Por que coloca a mão na boca? Porque o seu cérebro sabe que você não devia falar aquilo e inconscientemente você vai colocar a mão perto de sua boca, porque o seu cérebro está falando para você, não fale isso, não fale isso, porque é mentira. Então, toda essa parte de linguagem corporal, vocês têm que tomar cuidado. Tá, Danilo, então como que eu tenho que fazer? Bom, se você for uma pessoa positiva, se você demonstrar energia, posição aberta, tá, pessoal? Sem cruzar braço, posição aberta. Se você estiver sentado, costas aqui na cadeira normal, a mão aqui sobre suas pernas, sem cruzar, né? E de uma forma, sorriso, né? Não vai ficar aquela pessoa, por mais que esteja nervoso, não vai ficar. Sorriso mostra empatia, mostra simpatia, que é o que a pessoa está pensando. Ah, e se for em pé, Danilo? Em pé é a mesma coisa, tá, pessoal? Evitem colocar a mão no bolso, evitem ficar de braço cruzado. Então, o que eu faço, Danilo? Geralmente, o que eu costumo fazer, né? Eu pego algum objeto que eu tenha, se eu não estou com algum objeto, eu fico com a mão assim, na minha frente do meu corpo, meio que assim, né? Levantado, como se eu estivesse em pé, assim, e continuo falando. Isso faz muita diferença na linguagem corporal e as pessoas estudam muito isso só para saber o que seu corpo está falando, diferente do que você está falando com a boca. Tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá bom. Legal, Danilo. E como que eu me visto, né, para uma entrevista? Importante, né, pessoal? Coloquei um exemplo aí bem 880. Você tem que saber, quando você pesquisou a empresa, você tem que saber como que é o clima dela, a cultura dela. E dentro desse clima, dessa cultura, vai ter o dress code, né? Qual que é o código de vestimenta, vamos dizer assim, né, da empresa. Então, até coloquei aqui na esquerda, extremo esquerdo, Google. O Google é super despojado. O cara pode ir de chinelo, bermuda, regata, porque o Google é mais uma empresa mais nova, descontraída e tá ali interessada no que vai entregar de resultado final, é muito mais por trás, parte técnica e tudo mais. E no extremo direito, dei um exemplo aqui de um banco, de um grande banco, né, o Citibank, é um dos maiores referências assim, na parte financeira. É uma questão mais formal, né, para mostrar até às vezes para o cliente que ali é diferente, é respeitado, é um outro nível. Então, vocês têm que entender essa diferença dentro do que é a cultura organizacional da empresa, dentro do que é o clima deles, e também a vaga, né? Por mais que seja no Google, por exemplo, mas é um cargo de liderança, de gerência, de diretoria, o cara não vai assim para entrevista, né?
o cara vai colocar uma camisa, o cara vai... Nem que seja camisa e calça jeans, mas o cara tem essa consciência de que não é o dress code do dia a dia da maior parte da companhia. Então, vocês têm que também entender, levar em consideração a vaga, qual é o nível da vaga e qual é a atuação, cultura organizacional da empresa, tá bom? Bom, tô acabando já, tá, pessoal? Esse aqui eu acho que é o último ou penúltimo slide. Bom, eu falei para vocês sobre a parte de preparação, né? Que é justamente estudar sobre a empresa, você entender a vaga, você criar conexões com aquilo que a vaga precisa. Se você não tem experiência, como que você vai colocar os seus argumentos dentro da vaga? De autoconhecimento, como que você responde os pontos fracos, os pontos fortes, situação de pressão, baseado naquele método STAR que eu falei para vocês, situação, tarefa, ação e resultado. E também que você tem que demonstrar confiança sobre tudo isso que você estudou na hora que você for aplicar, que aí é o durante, o comportamento, o como falar, o como se comportar, que linguagem usar, você ter um autocontrole, porque você saber de tudo isso e você conseguir controlar o seu corpo, controlar a sua voz, mostrar energia, mostrar simpatia, mostrar que você está disposto para aquilo, exige um autocontrole, né, de vocês. E eu deixei a terceira dica para o final, que para mim é a mais importante, e eu vou revelar aqui para vocês, né? É orar. Mas, pô, Danilo, eu oro só no final? Não, pessoal. Vocês oram desde o início, né? Na preparação, o durante e o depois. Porque como o César falou no início daqui do nosso bate-papo, todas as coisas só acontecem pela vontade e permissão de Deus. Então a gente tem que orar muito desde o início até o final. Tá joia? Perguntas? Aí é não só sobre slide específico, né, que a gente acabou falando, mas no geral sobre entrevista, processo seletivo e tudo mais. Alguém tem uma? Danilo, eu acho que você podia falar um pouquinho sobre entrevistas agora online, né? Ah, legal. Bom, toda a parte de preparação, pessoal, continua, tá? Você vai estudar a empresa, você vai se preparar, criar as relações de você com a empresa e tudo mais, para você ter aquilo na ponta da língua, vamos dizer assim, né? Chegou a hora da entrevista, uma entrevista pela alguma ferramenta digital, pelo Skype, pelo Zoom, né, que seja. Eu participei durante a pandemia, pessoal, já de 2 processos de vaga, né? Um era para sair da empresa que eu passei, mas acabei ficando na empresa, recebi uma contraproposta, e um outro eu fiz na semana passada, que é dentro da empresa mesmo. Então, o que eu levei em conta e pesquisei, tá? Me preparei, aquela parte que eu já expliquei para vocês, na hora da entrevista. Bom, primeiro, um lugar calmo, né? Um lugar que não tenha barulho, apesar que as pessoas estão levando muito em consideração o home office por causa da pandemia, né? Elas estão relevando, sabe que todo mundo está em casa, filho, cachorro, papagaio e tudo mais, mas procure um lugar tranquilo, quieto, onde não vai ter muito barulho, que você vai conseguir passar, se comunicar muito bem, sem nenhum ruído externo, né? Também que você vai conseguir ouvir bem a pessoa. Você pode sentar de frente para a câmera, igual estou aqui com vocês, e aquele durante que eu expliquei também. Mostre energia, mostre simpatia, mostre vontade. O fator digital, que eu vejo só de variável dentro do que eu expliquei, é a questão mais de você procurar um cantinho tranquilo, quieto, para não ter nenhuma interferência externa. Mas tudo que a gente viu aqui dentro dessa apresentação se aplica também, tá? A preparação e o durante. Você não vai ficar assim, né, para trás durante a entrevista, você vai ter esse autocontrole, saber que seu corpo fala também, vai ficar certinho aqui na câmera, no enquadramento. Roupa, né, pessoal, para uma entrevista digital. Mesma coisa da questão que a gente acabou de ver. No Google, eu posso ficar de camiseta, não tem problema. Numa empresa mais formal, camisa. Você não sabe, você não conseguiu achar, vai pelo formal, tá? Vai pelo formal, não arrisca nessa parte. Eu não sei se eu respondi. Alguém ficou claro ou quer que a gente entre mais nesse assunto? Eu não sei quem perguntou, por isso que eu não direcionei a... Não, foi só um comentário mesmo. Tá bom. Deixa um caderninho do lado, tá? Para você anotar os pontos que foram perguntados ou o que eu fiz, tá? Que eu vi que é legal.
dificilmente as pessoas vão pedir para você compartilhar a sua tela. Existe para você fazer uma apresentação. Então, eu deixei uma apresentação feita, tá? Num PowerPoint. Às vezes a pessoa pode perguntar, você tem uma apresentação sua? Você pode fazer? Então, deixa essa apresentação pronta para você fazer, bem rápido, aqueles 4 slides que eu mostrei para vocês, né? Falando rapidamente do pessoal, da sua formação e do seu histórico profissional e realizações. Isso direto, deixa essa apresentação. Deixa também, pessoal, uma colinha assim embaixo, sabe? Pega um caderno, coloca ali com os principais pontos que você já pensou para responder e deixa ali perto para você. Porque se você esquecer, não inventa nada da hora. Pode olhar ali rapidinho para baixo ou na tela onde você colocar ali a sua colinha para você lembrar e responder. Eu fiz isso em todas as entrevistas que eu participei aí, foram 2 processos, mas foram mais de 2 entrevistas, né? Foram várias etapas, e dá super certo, as pessoas não te questionam, não é algo assim que é proibido, tá? Coloca ali uma notinha, às vezes um post-it mesmo do lado do computador, ali no cantinho, para te lembrar daqueles principais pontos que você não pode deixar de falar, seja da criação de vínculo com a vaga, das suas habilidades ou de qualquer outro ponto relevante. Tá bom? Outra pergunta? Eu tenho, estão me ouvindo? Sim. A última entrevista que eu fiz, que eu participei, na verdade, a entrevistadora, no final, eu não esperava essa pergunta, ela falou assim, você gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa? E na minha cabeça, eu acho que ela fez essa pergunta porque ela estava esperando que eu fosse dizer algo, mas na verdade eu não tinha nada para dizer, então eu só finalizei, não tenho nada para dizer, é só isso. Então, assim, os entrevistadores fazem essa pergunta com o objetivo de ouvirem alguma coisa a mais, ou é só para ver a nossa reação? Sim, porque eu fiquei muito nervosa, eu queria só abrir um buraco e pular dentro, porque eu não sabia o que falar. Aí eu falei não e saí correndo, igual a mulher do vídeo. Tá. Bom ponto. É a Liza que perguntou, né? Não, quem que perguntou? Isso, eu mesma. Boa pergunta, e pena que eu deixei fora da apresentação. Sim, quando eles fazem essa pergunta, eles querem ouvir algo, tá? Mas não se preocupe, porque isso não é algo que vai te tirar do processo, tá? Pode te ajudar, não necessariamente vai te prejudicar. Eles colocam mesmo para ver se você teve, às vezes, a questão de pesquisar da empresa, você pode perguntar assim, mas essa vaga, sei lá, imagine que, pegando um hospital, tá, Liza? Imagine que você está trabalhando numa rede que tenha 3 hospitais, 4 hospitais, isso aqui na ABC. Essa vaga tem possibilidade de trabalhar em outro prédio, né, em outro hospital, ou é só nesse mesmo? Essa vaga trabalha especificamente para ele, ou pega informações de outro? Quais são as próximas etapas do processo? Você pode perguntar. Quando é que vocês estão pensando em fechar a vaga? Você pode fazer essas perguntas mais genéricas, mas sim, eles querem ouvir algo no final. Nem que seja essa pergunta assim, quais são as próximas etapas do processo? Me fala um pouco mais aí, até para que eu possa me planejar, tá? Mas eles querem, é uma pegadinha assim, de novo, não te tira do processo, mas pode te ajudar, dependendo da pergunta que você faz. Não sei se eu consegui responder, Liza. Não, conseguiu sim, obrigada, viu? Pessoal, mais perguntas? Aproveitem agora. O Jefferson levantou a mão aqui. Pode falar, Jefferson. Não, deixa eu voltar para a tela lá que eu não estou vendo ninguém, né? Deixa eu ver. Bom, agora eu estou vendo vocês. Vocês estão vendo ainda a minha apresentação, mas eu estou vendo vocês. Diga aí, Jefferson, não sei se você quer falar, ou se você está no mudo, falando no mudo. Bom, enquanto ele vê lá se ele está com algum problema técnico. Alguém mais tem outra pergunta? Gabi, você ia fazer uma pergunta? Não, gente, tenho vários comentários, que eu participei de alguns processos, então eu tenho várias experiências. Alô, Danilo, tá me ouvindo? Agora sim. Agora foi. Agora eu que não tô ouvindo ninguém. Nossa, agora deu uma microfonia. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Diga aí. Deu um probleminha aqui no meu microfone. Então, você acha que é bom ressaltar, tipo, experiências como... eu fui cipeiro na outra empresa que eu trabalhava, eu fui brigadista, tipo essas coisas assim.
numa entrevista? Então, depende muito do que você quer falar no final, né? De argumentação e qual que é a relação da empresa com uma CIPA, com um sindicato, assim, sei lá, né? Se você já pesquisou, talvez, e vê que existe um sindicato muito forte, uma CIPA muito forte, você vai achar algo na internet, às vezes, da relação dessa empresa com a CIPA dela, e você vê que é negativo, você tem que tentar criar algo que te leve para o positivo, porque na hora que você já puxar esse assunto, já vai ser visto como algo não tão legal, sabe? Mas se você, por exemplo, falar assim, tenho capacidade de resolução de problema. Me dá um exemplo. Eu participava da CIPA, a gente estava um problema muito grande de comunicação interna com a questão de a gente mostrar como a gente estava fazendo a prevenção dos acidentes. E aí eu fui lá, dei a ideia da gente fazer um comunicado mensal ou de um comunicado que a gente colocava em todos os murais da empresa para que todo mundo soubesse aquilo que está sendo feito com relação à própria proteção deles, né? Que é o que a gente zela dentro de uma CIPA. A gente está lá para desenvolver ações que vão cuidar das nossas pessoas, da segurança das pessoas dentro da empresa. O que eu estou querendo dizer com isso, Jefferson? Você sim deu o exemplo da CIPA, né? Às vezes as pessoas podem atrelar a CIPA com o sindicato, mas você mostrou que você não quer ir por esse viés. Você está mostrando que você deu um exemplo claro daquilo que você mostrou como sua qualidade e o que você fez de tarefa, ação e o resultado que deu. Aí você pode concluir, né? Você falou ação, a gente colou lá os cartazes, o interesse é a segurança de todos, e depois que a gente começou a colocar esses cartazes, a gente viu que o pessoal ficou muito mais inteirado, a gente recebeu até alguns elogios do próprio RH e tudo mais. Então aí você fechou, sabe? Você não falou assim meio que só por falar. Você falou da CIPA, mas você mostrou que você só comentou da CIPA pela ocasião, e não ela que te credencia algo, entendeu? Beleza, entendi sim. É que nem 5S também, eu creio que nessa parte do 5S, então, você ser um inspetor, um auditor de 5S é mais importante do que CIPA, porque quando eu entrei mesmo na CIPA, onde eu trabalhava, o pessoal confundia muito com o sindicato, com estar envolvido no sindicato. Aí você tem que explicar tudo pro pessoal, que não é isso, que não é aquilo. Eu acho que numa entrevista é bom você ressaltar isso aí também pro entrevistador, né? E aí você tem que fazer de uma maneira muito política e, entre aspas, delicada, até, Jefferson. Porque você tem que mostrar que isso não é uma preocupação ou algo que seja uma preocupação dos empregados com relação a como a liderança enxerga isso. Por isso que você tem que argumentar muito sobre o que esse exemplo, a situação, te credencia, te ajuda nos argumentos para uma qualidade ou para um exemplo que você está trazendo, tá? Você tem que falar assim, a situação é essa, estava na CIPA, mas não é isso que você tem que levar de relevante. O que você tem que levar de relevante é o que eu fiz, qual foi a situação, a tarefa, a ação e o resultado, tá? Você só deu o contexto para a pessoa. Entendi. Alguém mais? Danilo, tá conseguindo escutar aqui? Bom, eu queria perguntar, talvez você não tenha essa resposta, mas eu gostaria de saber o que o entrevistador espera muito da pessoa do PCD, ou seja, a pessoa deficiente. Muitas vezes eu vou numa entrevista, só que ele procura arranjar mais a vaga do que arranjar o funcionário com bom desempenho, resultado para a empresa. Sim. O que eu também sinto é isso, André. Na verdade, o que eu sinto é a empresa se preocupa em tampar aquela vaga que é algo que ela está pensando assim de mostrar como está inserindo as pessoas. Ela não se preocupa às vezes na pessoa, ela se preocupa assim, preciso preencher a vaga. Então, onde eu trabalhei e as experiências que eu tenho sobre isso, eu te falo que as pessoas não estão preparadas para fazer esse tipo de entrevista. Porque você concorda comigo que tudo que eu expliquei aqui de entrevista, independente se uma pessoa é PCD ou não, os critérios têm que ser o mesmo? Eu tenho que te avaliar pela mesma coisa? Pela sua energia
eu tenho que te avaliar pelo que você conseguiu fazer de ligação de você com a empresa, se você estudou a empresa, se você conseguiu dar os exemplos. Então, eu vejo de novo, é minha experiência, tá, André? Eu não sou especialista nisso. Eu vejo que os processos das empresas, principalmente as mais antigas, ainda não estão preparados para fazer seleção de PCD, tá? Minha opinião, e eu não sei te dizer, a sua pergunta, o que eles esperam de um PCD numa entrevista. Se eu fosse entrevistar, o que eu espero é a mesma coisa que eu acabei de explicar que eu espero de qualquer outro candidato. Não sei se eu consegui responder. Sim, obrigado. Tá. Mas eu vou fazer o seguinte, André. Eu vou tentar falar com o RH também da empresa e pegar mais detalhes disso, porque eu conheço pouco. E aí eu troco uma ideia direta com você também, tá bom? Tá, combinado. Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Mais alguém? Bom, quando eu fiz essa apresentação também, pessoal, lá na feira de profissões da 9, tá? É da 9. Nossa, deu um branco agora, é 9, né? Alguém confirma aí para mim, por favor. Em Santo André é a 9, né? Acho nossa, que é a 11 de julho. A 11, nossa, eu pensei 9 de julho, não sei onde fica a cabeça, meu. Bom, com a 11. Lá teve uma feira de profissões há um tempo atrás, e eu fiz uma apresentação muito parecida, né? E era para um pessoal muito mais novo também, aquele pessoal que está indo para a faculdade, terminando o ensino médio. Mas veio uma pergunta bem assim, interessante que eu achei, eu vou compartilhar com vocês, né? Veio a pergunta assim, Danilo, eu devo demonstrar a questão de fé na entrevista? Qual que é o meu direcionamento com relação a esse assunto? E minha resposta foi, isso não é para ser um problema, né? Se isso é um problema para a empresa que você está tentando entrar, se candidatar, talvez não seja a empresa para você trabalhar, né? Sempre que eu entrevisto as pessoas e entro nesse mérito assim, de religião, de fé, né? Como a gente pode falar aqui, nossa, é uma coisa que eu até gosto de falar nas entrevistas, eu vejo como a pessoa conhece, o nível de conhecimento dela, às vezes as pessoas até explicam coisas para mim, e eu sou muito aberto a isso, e é também direcionamento da empresa que eu trabalho, para a gente respeitar essa questão e ser bem inclusivo, né? Então, se você demonstrou isso em determinado momento na sua entrevista, não é um problema, você pode demonstrar, e se for um problema, você tem que pensar se é a empresa que você quer trabalhar. Essa foi a resposta que eu dei para o pessoal. Não sei se alguém tinha essa mesma dúvida e talvez estava com receio de perguntar, mas sim, você tem que ser você, onde você estiver, como a gente também falou aqui no início, né? A igreja não tem que ser só na igreja, a igreja tem que ser em todos os lugares. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Aproveita aí também a Gabi. A Gabi também é especialista e fez umas 100 entrevistas nos últimos dias aí. Ó. Não, claro que não. Algum comentário, Gabi? Alguma dica que você acha importante que você viu aí para compartilhar com o pessoal? Ai, gente, olha, eu participei de 3 processos. O primeiro processo que eu passei foi da Biolab, que é onde eu trabalho atualmente. E essa questão de conhecer a empresa, eu acho que é essencial. Porque a Biolab, ela é uma indústria farmacêutica nacional. E assim, isso você vai encontrar na primeira linha de descrição do site da empresa. E quando a gente fez o processo, foi um processo aberto. Então, todos os participantes estavam no auditório, então eles colocaram todos os gerentes da vaga e todos os analistas. Então, a gente estava super vigiado na hora, né? E na hora de fazer a apresentação, teve uma menina que falou que queria trabalhar na Biolab. Tipo assim, o tempo todo a moça da RH fez a apresentação inicial falando que era uma indústria nacional, tipo, ela deveria ter pesquisado sobre isso antes. E assim, eu entrei na empresa e até hoje isso é motivo de piada. É uma coisa assim, claro, isso não, com certeza não foi determinante no processo, mas às vezes é um detalhe, sabe? Que às vezes, como o Danilo disse, às vezes não vai te desclassificar, mas soma, né? Vai somando para o seu currículo ali. E outra coisa também sobre conhecer a empresa, eu participei de um processo da Behringer e
A única pergunta que eles fizeram em relação à empresa foi assim, com qual projeto da empresa você se identifica e por quê? Eles não apresentaram os projetos, eles não falaram nada. Então, tipo assim, para eles, você já tinha que saber. Então, o que aconteceu na minha experiência? Eram, acho que 5 pessoas. A primeira pessoa falou sobre um projeto, eu falei sobre outro, e todo mundo que veio depois de mim falou o mesmo projeto que eu. Sendo que no próprio site da empresa tinham vários projetos. Então, é uma coisa assim, que você fica, como, de novo, não desclassifica, mas vai somando também para o seu currículo. E às vezes é uma coisa tão simples que está no site da empresa, né? Sim, sem dúvida. Boa, Gabi, boa. Pessoal, assim, o detalhe faz diferença, tá? É o detalhe. Hoje tem muitas pessoas boas, assim, e assim, para ser muito sincero com vocês, quando chega a pessoa para ser entrevistada, o RH já pegou o perfil, já pesquisou vocês, às vezes já fez até uma triagem antes. Então, quando vocês caminharam dentro do processo, na segunda, terceira entrevista, todas as pessoas que estão lá já são super capacitadas. E aí eles estão vendo qual se adequa ao perfil da vaga, né? Então, por isso que esses detalhes fazem super diferença. Tenha certeza que as outras 2, 3, 4 pessoas que estão participando com você nas etapas finais são super capacitadas também. E também estudaram, também viram estudaram sobre a empresa, criaram conexões da vaga, e você tem que fazer isso tendo a ponta da língua e tentar ganhar no detalhe, demonstrar energia, mostrar a parte comportamental, que é o que acaba definindo a vaga, tá bom? Mais algum ponto? Eu queria colocar alguma... Pode falar, Janderson. Em questão das redes sociais, tem que mantê-las atualizadas, assim, é bom ter todas disponíveis para eles pesquisarem. O que você acha sobre isso? Bom, o que eu faço, tá? E eu dei uma olhada sobre. Bom, LinkedIn é uma rede social profissional, né? E eu deixo ela aberta para isso, né? Deixo meu Instagram aberto? Não. Deixo meu Facebook aberto? Não. Não porque eu não quero esconder, porque é a minha vida pessoal. A pessoa ali está interessada estritamente no início, é claro, conhecer minha parte pessoal, mas é muito mais também o meu profissional, tá? Então, o que eu faço e que eu vi que algumas pessoas recomendam é sim você ter essa rede social profissional que é o LinkedIn totalmente aberta. Você coloca o link ali no seu currículo, né? Para que a pessoa consiga ver. As demais, assim, não tem necessidade de você deixar aberta ou você deixar um conteúdo reduzido para que todo mundo consiga ver. Você consegue reduzir, né? Restringir o conteúdo que qualquer um vê, né? Então, é isso que eu faço, tá? E eu vejo que algumas pessoas falam para fazer. Tá joia? Joia. Vai lá, Fala, Gu. Não, é que eu achei que o Janderson ia falar, desculpa. Não, então, eu também passei por alguns processos aí, tanto no ano antes da pandemia, né? Para quem não sabe, o Danilo me ajudou muito no processo que eu passei, foi muito importante, várias coisas que eu estava fazendo, principalmente a apresentação. Teve uma parte da apresentação e olhar a apresentação que ele fez aí, gente. Essa apresentação ela é muito boa, então eu recomendo que vocês copiem sem nenhuma vergonha, porque é muito bom você passar pelo seu pessoal, você falar, né? Obviamente tem que ser rápido, mas você falar sobre isso e você ter tudo organizado como o seu profissional e como você faz como você trabalha. Uma coisa importante também, saiba para quem você com quem você vai fazer a entrevista. Muitas vezes eles não informam, mas algumas vezes eles informam. E se eles informam quem a pessoa é, o que ela faz, você já pode direcionar a sua apresentação, o que você vai falar. Geralmente, na primeira etapa, você vai falar com RH. Então, quando você vai falar com um RH, você pesquisa quais são os valores da empresa. O RH gosta muito de saber valores da empresa. Isso tem em qualquer site de qualquer empresa, sabe? Assim, por menor que ela seja, pode ser uma pequena empresa, ela tem um site, no site tem a missão e os valores deles.
E aí você pesquisa, essa missão e esses valores, eles são bem genéricos, e assim, a probabilidade dessa missão e desses valores encaixar com alguma coisa que você acredita, que você possa explorar ali, ela é muito alta. Então você pesquisa e aí você dá um jeito de, enquanto você está falando ali com a recrutadora, com a Talent Attractor, você está falando com ela, ou com ele, sobre você falar, olha, então, eu sou assim, mas porque eu vi que a empresa... Isso também já é um gancho para você dizer, por que você quer trabalhar ali? Porque combina com o que eu acredito, com o que eu sou. E outra coisa é quando você já vai fazer a entrevista com o gestor, com a pessoa com que você vai trabalhar. E ele tem que gostar de você, tem que ser uma pessoa... Porque ele vai trabalhar com você. Ele tem que olhar alguém ali, e ele tem que olhar uma pessoa que vai entregar o resultado, que vai entregar o que ele quer, então você tem que conhecer o que você vai fazer, ou mesmo se for um primeiro emprego. E você tem que casar as habilidades que ele está procurando em alguém, porque se ele está procurando alguém e já chamou você para a entrevista, ele sabe que você não tem experiência. Já olhou seu currículo, ele sabe que você não tem experiência. Então, você tem que casar as suas habilidades com as habilidades que aquela vaga vai exigir, que foi aquilo que o Danilo falou. E então, saber diferenciar para quem você vai, como você vai direcionar. E se você não souber também, prepara para os dois. Se prepara tanto para já estar ali com RH, quanto para estar ali com o gestor da vaga. Na última entrevista que eu fiz, eu pesquisei e eu achei a gestora da vaga no LinkedIn. Aí eu descobri, eu já montei, tracei um perfil, porque ela não veio da indústria farmacêutica, ela veio de outros lugares. Então eu já sabia assim, ela tem uma pegada bem comercial, ela não tem uma pegada mais científica. Então eu já tenho que ir mais para esse lado de comercial, de entender como é que ela já vinha de outras empresas que não eram farmacêuticas. Então eu tinha que saber que ali ela estava como comercial. E aí eu tinha que adotar essas habilidades. Então, esse negócio de pesquisar, dá para pesquisar um monte de coisa, porque eles falam várias coisas que a gente passa desapercebido. Você vai fazer entrevista com tal pessoa. Beleza. Só sei o nome da pessoa. Não, isso é importante, você pode pesquisar e ir atrás da pessoa. Bom ponto, é verdade mesmo, meu. Se preparar, não só para igual você falou, ter vários planos ali, se não for só com ele, se não for só com o RH, né? E às vezes também tem aquela pegadinha do bad cop e do good cop, né? O policial legal e o policial ruim. Aquela pessoa que vai te fazer a pergunta na maior, assim, legal, e vai ter o cara ruim que você vai estar respondendo, ele vai te interromper com outra pergunta, tá? E aí eles estão vendo como que você fica sob pressão, se você muda a sua resposta de acordo com o que alguém te questiona. E com relação a procurar mesmo, né, o que você falou, quem que vai te entrevistar, eu fico super, assim, mais disposto a conhecer o entrevistado quando eu vejo que ele já procurou o meu perfil no LinkedIn, sabe? Porque você vê lá, né, fulano viu o seu perfil, e eu já sei que é a pessoa que eu vou entrevistar, tipo, pra vaga, e eu já fico, é uma pessoa já mais ligeira, vamos dizer assim, né? Tá se preparando, a pessoa que se prepara para situações, é o tipo de pessoa que eu quero que trabalhe comigo, uma pessoa que se prepara para as coisas que acontecem no dia a dia. Bom ponto, Gu. Mais alguém, pessoal? Senão eu encerro aqui e passo de volta para o César. Deixa eu voltar aqui. Bom, então vou deixar aí com vocês. Todos já têm o meu contato, né? Então, alguém ia falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone aí. Eu só quero lembrar aqui que eu não estou representando. Esse aqui é situação, tarefas, o que você fez e os resultados, é isso, né? Situação, tarefa, ação e resultado. Tá certo, é isso aí. Se você pesquisar no Google, metodologia STAR de contratação, de entrevista, vai ter bem detalhado lá o que é cada um desses daí, tá bom? Bacana. Bom, pessoal, os meus contatos estão aí, vocês já têm meu número, vocês já sabem minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu e-mail. Se vocês precisarem, Danilo, vou fazer um processo semana que vem. Vem aqui, filho, vem aqui. Dá um tchau pro pessoal lá, vem aqui. Tchau. Se vocês precisarem de algo, eu vou fazer uma entrevista semana que vem. Tô com uma dúvida aqui, estão me preparando.
Não tenham dúvida, estou super disponível para o que vocês precisarem, tirar dúvida, conversar, perguntar o que eu acho da vaga, o que eu acho que você tem que se preparar. Fiquem super à vontade para entrar em contato comigo para a gente trocar essa ideia aí. Tá joia? César, volto aí para você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. E, Danilo, obrigado aí pela disposição. Né? E pra gente adentrar aí o que a gente quer, né? Isso aí, muito bom. Vamos finalizar, né? Deus abençoe vocês. Nós nos vemos amanhã na EBD. Isso aí, pessoal. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Deus abençoe, tchau. Valeu, Danilo, obrigado também. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, muito obrigado, Danilo. Nada, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Valeu, obrigada. Nada, tchau, tchau. Olha lá, olha. Tchau.